Sua dica, nossa obra. O podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. E aí você, bora construir, reformar e decorar o seu imóvel? Yes! Você deve ter reparado que a gente fez uma pequena pausa na postagem dos nossos podcasts, mas foi por um motivo muito justificável. Nós estamos sempre investindo em mudanças, afinal, é sempre bom a gente se renovar, né? E esse espaço aqui, que até então era exclusivo para que eu passasse dicas rápidas e objetivas para quem está construindo, reformando ou decorando a sua residência, agora, além disso, também passa a abranger entrevistas com pessoas que de alguma maneira possam colaborar com esse segmento ou tragam algumas ideias novas sobre construção, reforma e decoração. E para inaugurar essa nova fase do nosso podcast, a gente tem o prazer de falar agora com a Isabela Ferraz, diretora da empresa Belas na Obra, que se diferencia de todas as demais por só atuar com mulheres em suas equipes. Yes! E fique ligado em todo o podcast, porque no transcorrer da conversa, a gente vai trazer mais novidades do projeto Sua Dica, Nossa Obra. Olá, Isabela. Obrigado por dedicar seu tempo aqui nesse papo com a gente. E para começar, eu queria conhecer melhor você, sua formação e a ideia desse projeto incrível. Olá, gente, eu sou Isabela. Vou contar um pouquinho da minha história, né, antes de começar aí. Eu sou técnica em edificações, engenheira civil e pós-graduada em design de interiores. E o Projeto Bela surgiu do meu TCC da faculdade, há 5 anos atrás, né? Já tinha começado esse TCC, e o que eu via muito no mercado era a falta de integração de mulheres dentro da construção civil. A gente vê muitas arquitetas, engenheiras, designers, né? Mas a gente não vê, propriamente dita, a mulher dentro do mercado operacional. Então, a minha ideia sempre foi fazer parte dessa etapa, até porque eu sempre gostei de colocar a mão na massa. Nossa, realmente, se a gente for analisar a grosso modo, é um estereótipo que existe, né? A ideia de que a obra é coisa de homem. Não tem nada a ver com a realidade, mas existe esse estereótipo. Quando você desenvolveu o TCC, você imaginou que isso pudesse realmente se concretizar num projeto de negócio como você tem hoje? Não. Durante o projeto de TCC, né, eu fui a única da turma que escolheu um meio mais, digamos assim, humano e não a parte de cálculo. Todo mundo, resistência do concreto, não sei o quê, né? Mas eu escolhi um tema mais social. Eu falei, nossa, eu estudei a faculdade inteira, fiz um monte de conta, agora eu quero entrar num meio que não é que eu deixe de gostar, mas que eu gosto muito também. Não sabia do potencial que tinha, né? Eu já vi algumas mulheres fazendo reparos, né? Troca de chuveiro, troca de lâmpadas, né? Até em próprios anúncios de algumas empresas grandes, né? Eles têm algumas mulheres patrocinadas, digamos assim. Mas eu não tinha visto nenhuma empresa abordar esse tema e colocar elas para trabalhar dentro do mercado. Que é um baita diferencial, né? Para quem está acompanhando o nosso podcast e entender melhor, a Belas na Obra só tem mulheres trabalhando, é isso? Sim, a Belas na Obra, a ideia inicial era colocar mulheres para trabalhar na construção civil, né, fazendo a integração social. E aí, da pandemia para cá, né, a gente tem aí 4 anos de empresa, então da pandemia para cá surgiu também a ideia de fazer a integração social do público LGBTQIA+, que seria gays, trans, toda a parte feminina. E o que é ser feminina, né? É uma questão muito assim, a gente não consegue mais especificar hoje em dia. Puxa, é muito interessante. E qual foi a receptividade quando você começou a colocar em prática esse projeto? Tanto receptividade por parte do segmento da construção, quanto das próprias profissionais que você contatou, selecionou e treinou. Tá. Eu acho que assim, a pior dificuldade, né, ou receptividade das pessoas, dos clientes, a princípio, é a confiança, né? Como que a gente vai abordar a confiança de um cliente que ele tem aquele pedreiro da família e vai contratar agora uma mulher que entrou no mercado há pouco tempo e ele não conhece? Então, a nossa maior estratégia, né, foi investimento em marketing, né? Divulgação disso e treinamento das meninas. Então, a gente pegava, assim, algumas meninas que tinham um pouco de conhecimento e queriam fazer parte da área e a gente fazia um treinamento em cima delas, tanto da parte de comunicação,
como na parte de lidar com os clientes e também na parte profissional da execução. Você está acompanhando o podcast Sua Dica, Nossa Obra. E para a pessoa que está ouvindo a gente agora e pode pensar, nossa, que interessante esse projeto da Isabela. Quais as vantagens? Não sei se a gente pode dizer o termo vantagens, mas quais benefícios contratar uma empresa como a Belas na Obra pode trazer para o cliente final? Eu acredito que a nossa qualidade final, né, seja assim o mais esperado, né? Por que as pessoas gostam de contratar mulheres? Até próprias empresas de engenharia gostam de contratar mulheres. A gente é bem organizada, a gente consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Mulheres dentro de casa, lida com filho, com trabalho, com N fatores, né? E fora isso, a questão do acabamento. A gente tem um cuidado, um zelo pelo local, a parte da limpeza, a gente sempre se preocupa em limpar e deixar, né, tudo com os mínimos detalhes, né, no capricho. Para quem está de fora, Isabela, a sensação que fica é que na parte de cargos mais elevados, como engenheira e arquiteta, por exemplo, acho que o preconceito é um pouco menor. E esse preconceito talvez ficaria maior quando você passa por chamado chão de obra, ou seja, nas atividades mais braçais. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu trabalhei em grandes construtoras, tá? Como Iven e Exetec. Atuei no canteiro de obras e também dentro do escritório. Então, assim, a gente pode se dizer que no canteiro é uma atividade mais pesada e tem pouquíssimas mulheres. Normalmente, as mulheres que vão lá são o setor da limpeza, né? Que quando acaba a obra, a gente termina a pintura, né? Que é a última fase. A gente faz toda a limpeza do local para receber os clientes e entrega das chaves, né? Mas, trabalhando no escritório, eu pude perceber que tinham muito mais mulheres envolvidas, né? Que aí tinham as arquitetas, designers, a parte de RH, a maioria da empresa mulher, por conta dessa questão da organização. Então, assim, o que eu sempre notei, né, para a abertura das Belas foi esse quesito de colocar mulheres mais no setor operacional, que seria a obra, no caso. E hoje a equipe da Belas na Obra está estruturada para prestar quais tipos de serviço na área da construção? E quantas mulheres hoje fazem parte da equipe da Belas na Obra? Hoje, já passaram muitas meninas com a gente, né? A gente tem aí grandes desafios de manter as meninas, né? E também de, como eu posso dizer, achar meninas que tenham interesse na área, né? Porque o que a gente faz? Antigamente, a gente selecionava meninas através de postagens em alguns grupos, né, de mulheres que tinham interesse em trabalhar ou que estavam desempregadas, oferecendo trabalhos, só que são trabalhos temporários, né? A obra não dura 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? A obra dura 1 mês, 2 meses, então é aquele período. A gente não sabe quando vai entrar outras, né? Ainda mais quando a gente é dessa área aí, digamos, autônomo, no caso. A Belas é uma empresa totalmente sem patrocinador, é totalmente gerenciada por mim, né? Todo o investimento que ela teve foi eu que fiz. Então, tudo que sai para as meninas é através de mim. Todo treinamento, toda consultoria, é uma coisa muito difícil. Então, pensar assim, quantas meninas temos? Hoje eu tenho 5 meninas, mas elas não são fixas, né? Eu tenho 5 meninas que eu sei que eu posso chamar e eu conto com elas porque elas são de confiança. A gente fala que a obra sempre tem problema, mas a gente está aqui para solucionar, né? Então... E com essa equipe que a Belas na Obra tem hoje, de profissionais que você pode contatar assim imediatamente, e mais as que você tem cadastro e pode procurar em caso de necessidade, você consegue atender demandas relacionadas com construção e reforma de todo tipo, seja residencial, comercial ou industrial, ou tem alguma coisa que a Belas na Obra não faz? A gente é uma empresa nova, né? Tem aí quase 4 anos de empresa e não tem investidor, então só estamos pegando o setor residencial. Mas a meta, ano que vem, se tudo der certo, contratar as meninas efetivamente e entrar na área comercial, já tem planejamento para isso, né? E não só a parte comercial, né? A Belas não se trata só da integração de mulheres, mas como eu falei, né? Eu sou engenheira civil e designer, a gente também faz toda a consultoria e a parte de projetos. Então, o cliente entra em contato com a gente falando, eu tenho um terreno, e a gente faz todo o orçamento. Então, desde o projeto até a entrega da obra. Isso em qualquer sistema construtivo, qualquer que seja a necessidade, sendo residencial, dá para dar conta?
tendo residencial dá para dar conta. Steel frame, bora, só vamos. A gente faz o treinamento com as meninas, né? Óbvio que nem todas passaram por esse setor de construção, mas a gente tem 5 meninas fixas e com esse grande avanço, né, e surgindo outras oportunidades, a gente consegue buscar mais meninas interessadas. Normalmente, né, as meninas todas são mulheres mais periféricas, né, que estão procurando se realocar dentro do mercado de trabalho. Você está acompanhando o podcast Sua Dica, Nossa Obra. E como é para você, Isabela, ver esse projeto se concretizando e se desenvolvendo? Porque você acabou de dizer que a maior parte das mulheres com as quais você acaba interagindo nesse trabalho, elas são, na maioria, de classes desfavorecidas, né? Então, como é você, de forma direta ou indireta, está proporcionando a essas mulheres uma oportunidade muitas vezes única de reconhecimento profissional? O salário, o ganho que permite que elas ajudem em casa ou mesmo sustentem uma família. Como é que você se sente? Eu acho que, assim, a maioria das mulheres que chegam a nós, né, são mulheres periféricas, como eu falei, ou que sofreram algum abuso, alguma coisa do tipo, né? Por conta disso, a gente tem até uma parceria com uma ONG chamada Mulher em Construção, que elas fazem todo o preparo, né, emocional dessas meninas, né, e buscam até algumas outras dentro do nosso espaço de treinamento. Então, assim, é muito gratificante você poder pegar alguém que cuidava de um filho ou tinha uma relação abusiva e quer integrar novamente no mercado de trabalho, mas não tem oportunidade, não tem chance. Então, a maioria dos nossos cursos são gratuitos e aí elas já saem trabalhando ou com a gente ou com alguma outra empresa. Então, é muito gratificante. Nossa, com certeza. E qual é o retorno? Não sei se você tem isso mensurado, mas qual o retorno que você tem dos clientes? De quem contrata a Belas na Obra. Depois de terem as obras realizadas, como eles se sentem? Como eles te dão um feedback do trabalho dessas meninas? Eu tenho bastante retornos legais, assim, a gente tem no Google mesmo algumas avaliações e mensagens de WhatsApp que a gente sempre gosta de feedback, a gente pergunta, né, se o cliente não fala, a gente fala, pelo amor de Deus, nos dá um feedback, porque a gente gosta de melhorar naquilo que a gente pecou, foi o que eu falei um pouquinho antes. Toda obra tem problema e a gente está aqui para solucionar. Então, se numa obra deu um problema nisso, na próxima não pode mais acontecer. Então, a gente sempre vai evoluindo um passinho de cada vez. E a gente tem também no nosso site, né, além do Google, algumas recomendações, né, algumas falas de clientes muito bacanas. E se tiver oportunidade, um dia a gente quer trazer eles para contar um pouquinho sobre. Qual é o teu site? Você está falando dele, mas ainda não deu o endereço para quem está acompanhando o nosso podcast aqui. www.belasnaobra.com. Ok. E no final do dia, Isabela, quando você coloca a cabeça no travesseiro, qual é a tua expectativa de futuro? Qual que é o planejamento que você tem? Se é que com todas essas atividades te sobra tempo para planejar alguma coisa. Mas o que você imagina para daqui 5 ou 10 anos, por exemplo, para Belas na Obra? Olha, esse ano, né, assim, acabando a pandemia, no caso, né, e a gente diz que quando começou a pandemia, a gente teve um crescimento muito grande, graças a Deus, né, visibilidade e muitas obras, e agora deu uma queda no começo desse ano, né, e aí foi quando eu tive a minha pausa para poder montar esse planejamento que, se tudo der certo, em janeiro do próximo ano a gente vai começar, como eu falei, né, contratar as meninas fixas, contratar alguém para me ajudar em atendimento, me ajudar na vistoria e entrega de obra. E eu preciso, né, acho que toda empresa precisa de pessoas para crescer. Então, a ideia é um crescimento exponencial gigantesco para tornar a experiência do cliente a melhor possível. E você sabe que uma coisa que tem me chamado muito a atenção nas entrevistas que a gente faz no Sua Dica Nossa Obra é o número significativo de mulheres que estão tocando obras. Tocando assim, administrando, né? Da mesma forma que administram a casa, administram também obras de construção e reforma dos seus imóveis. E eu acho até que isso pode ser um fator ainda mais interessante para que essas mulheres acabem procurando uma empresa focada em mulheres exatamente para concretizar esse sonho de uma construção ou de uma reforma. Não é isso?
não só mulheres, né? A gente atinge muito o público LGBTQIA+, como eu falei, né? Mas a gente já atendeu uma senhora de idade, acredito, 80 anos, a gente já atendeu um casal hétero que tinha acabado de se casar e foi morar assim, no primeiro apartamento juntos e era a primeira obra que eles iam fazer na vida. Então, às vezes é muito gratificante saber que eles têm essa confiança e querem muito fazer essa parte dessa integração social. Muito legal, e a gente aqui no Sua Dica Nossa Obra só tem a te agradecer. Inclusive, eu tinha prometido no início dessa transmissão que ia trazer mais novidades ainda. Então eu quero anunciar que a gente está criando um novo espaço lá na nossa página no Instagram, em que nós vamos ter uma equipe de especialistas convidados só para tirar dúvidas objetivas, curtas e grossas, de nossos e de nossas inscritas relacionadas à construção, reforma ou decoração. O quê? Não acredito. Então, se você que está nos ouvindo tiver uma dúvida, basta gravar a sua pergunta ou mesmo mandar por escrito, que a gente vai contatar um especialista ou uma especialista para te trazer a resposta. E eu quero aproveitar a oportunidade para te fazer um convite, Isabela, que você passe a fazer parte desse grupo de especialistas com os quais a gente quer contar lá nesse espaço novo no Instagram. Podemos contar contigo? Não, legal, claro, podem sim, vai ser um prazer fazer parte. Então você que nos acompanha, logo logo vai receber detalhes sobre esse nosso novo projeto no Instagram, que vai ser mais uma ferramenta para te ajudar a construir, reformar ou decorar a sua residência. Se você ainda não está seguindo a nossa página lá no Instagram, entra lá, Sua Dica Nossa Obra e se inscreva, ok? Infelizmente a gente já está encerrando e queremos muito agradecer a sua disponibilidade e simpatia com a nossa equipe, viu, Isabela? Representando aqui o Belas na Obra, que abrilhantou esse episódio. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu, Flávio? Um prazer aí fazer parte. Acho que é uma iniciativa muito bacana poder incluir profissionais para poderem dar algumas dicas e algumas soluções para as obras, né? E também o feedback dos clientes, que sempre são bem-vindos. Perfeito, perfeito. E você que está aí acompanhando o nosso podcast, se quiser conhecer um pouco melhor o interessante trabalho da Belas na Obra, é só procurar na internet. A Isabela já passou o site e na descrição aqui do podcast a gente vai reforçar as várias formas de contato. E a gente se encontra novamente na próxima semana com mais um episódio do podcast Sua Dica Nossa Obra. Até lá! O podcast Sua Dica Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa.